Márcio André Lopes Cavalcante. Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista ou adiamento. A de 3.239/DF, a de 5.163/GO, ACO 478/TO, a de 4.876 CDDF. Índice Princípios Administrativos. Observância do devido processo legal. Contraditório e ampla defesa antes da inclusão de entes federativos nos cadastros federais de inadimplência. Concurso público. Constitucionalidade do artigo 19A da Lei 8.036/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. Cumprimento de medida socioeducativa. Caráter não vinculante do parecer psicossocial na progressão da medida socioeducativa. Direito processual civil. Precatórios. Modulação dos efeitos da AD que julgou inconstitucional novo regime de precatórios estabelecido pela SC 62/2009. Direito processual penal. Tribunal do Júri. Referência ou leitura da decisão de pronúncia durante os debates no júri. Direito constitucional. Tribunal de Contas. Medida cautelar de indisponibilidade de bens. Direito administrativo informativo 779 STF. 8 de abril de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Direito constitucional. Tribunal de Contas. Medida cautelar de indisponibilidade de bens. O TCU possui competência para decretar, no início ou no curso de qualquer procedimento de apuração que lá tramite, a indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a um ano. Art. 44(2) da Lei 8.443/92. O STF entende que essa previsão é constitucional, de forma que se admite, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que necessárias a neutralização imediata de situações que possam causar lesão ao interesse público ou ainda para garantir a utilidade prática do processo que tramita no TCU. Isso não viola, por si só, o devido processo legal nem qualquer outra garantia constitucional, como o contraditório ou a ampla defesa. STF 2 a turma, MS 33.092/DF, réu, Mingimar Mendes, julgado em 24 de março de 2015, info 779. Imagine a seguinte situação adaptada: o TCU instaurou o procedimento de tomada de contas especial para apurar possíveis irregularidades na compra de uma refinaria de petróleo, no ZEUA, pela Petrobras. Como medida cautelar, ainda no início da tomada de contas, o TCU determinou a indisponibilidade dos bens do ex-presidente da Petrobras pelo prazo de um ano. O TCU poderia ter adotado essa providência. Sim, a Lei N. 8.443/92, Lei Orgânica do TCU, prevê essa possibilidade em seu artigo 44(2)(u). Confira, art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 2 graus. Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quanto os considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Essa indisponibilidade viola o devido processo legal ou outras garantias da CF/88? Não. O STF entende que essa previsão da Lei N. 8.443/92 é constitucional, de forma que se admite, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que necessárias a neutralização imediata de situações que possam causar lesão ao interesse público ou ainda para garantir a utilidade prática do processo que tramita no TCU. Para o STF, isso não viola, por si só, o devido processo legal nem qualquer outra garantia constitucional, como o contraditório ou a ampla defesa. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 2. Direito administrativo. Princípios administrativos. Observância do devido processo legal. Contraditório e ampla defesa antes da inclusão de entes federativos nos cadastros federais de inadimplência. Atenção. Concursos federais. A União, antes de incluir estados membros ou municípios nos cadastros federais de inadimplência, SXS, CALC, SAF, deverá observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. STF, plenário, ACO 1995-BA, réu, Nimarco Aurélio, julgado em 26 de março de 2015, info 779. Imagine a seguinte situação adaptada: o Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria de Educação, celebrou convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é uma autarquia federal responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação, MEC. Por meio desse convênio, a Bahia receberia determinadas verbas para realizar projetos de educação no Estado, assumindo o compromisso de prestar contas junto ao FNDE e ao TCU da utilização de tais valores. O Estado vinha prestando contas regularmente das verbas que eram recebidas. Ocorre que houve um incêndio em um dos prédios da Secretaria de Educação e parte dos documentos foi destruída, ou impossibilitou o Estado de apresentar ao FNDE os documentos relativos à prestação de contas. Em virtude dessa pendência nas prestação de contas, a Secretaria de Educação foi inserida no CALC. Com a inscrição no CALC, o Estado membro ficou impedido de contratar operações de crédito, celebrar convênios com órgãos e entidades federais e receber transferências de recursos. Antes de prosseguirmos, o que é o CALC? CALC é a sigla de Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias. O CALC é um instrumento de consulta, por meio do qual se pode verificar se os Estados membros ou municípios estão com débitos ou outras pendências perante o governo federal. O CALC é alimentado com as informações constantes em bancos de dados como o CIAF e o CADIM. Se houver, por exemplo, um atraso do Estado ou do município na prestação de contas de um convênio com a União ou suas entidades, essa informação passará a figurar no CALC e ele ficará impedido de receber verbas federais. Em uma alegoria para que você entenda melhor, não escreva isso na prova, seria como se fosse um Serasa de débitos dos Estados e municípios com a União, ou seja, um cadastro federal de inadimplência. Violação do devido processo legal. O Estado membro não concordou com a inscrição no CALC e ajuizou ação ordinária contra a União questionando essa inclusão. O principal fundamento da ação proposta foi a violação ao devido processo legal. Segundo argumentou o Estado, ele foi incluído no referido cadastro sem que tivesse tido a oportunidade de se defender e sem que pudesse alegar que o motivo de não ter apresentado todos os documentos foi o incêndio ocorrido nas dependências da Secretaria. Vejamos agora algumas questões jurídicas envolvendo o tema. Quem será competente para julgar essa ação? O STF, nos termos do art. 102 e f da CF/88, art. 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe e processar e julgar. Originariamente, informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 3F. As
causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Toda ação envolvendo União e Estados em polos distintos será julgada originariamente pelo STF com base no art. 102 e f da CF/diagonal 88. Não, para se caracterizar a hipótese do art. 102 e f da CF/diagonal 88 é indispensável que, além de haver uma causa envolvendo União e Estado, essa demanda tenha densidade suficiente para abalar o pacto federativo. Em outras palavras, não é qualquer causa envolvendo União contra Estado que irá ser julgada pelo STF, mas somente quando essa disputa puder resultar em ofensa às regras do sistema federativo. Confira trecho de ementa que revela essa distinção. Diferença entre conflito entre entes federados e conflito federativo, enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da federação. No segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no texto magno, e não incluiu os litígios e as causas envolvendo municípios como ensejadores de conflito federativo apto a exigir a competência originária da Corte. STF, plenário, A 1295 AGR segundo, réu, Mendias Toffoli, julgado em 14 de outubro de 2010 mero conflito entre entes federados. Conflito federativo trata-se da disputa judicial envolvendo União, ou suas entidades, contra Estado membro, ou suas entidades. Trata-se da disputa judicial envolvendo União, ou suas entidades, contra Estado membro, ou suas entidades, e que, em razão da magnitude do tema discutido, pode gerar uma desestabilização do próprio pacto federativo. Disputa entre a União e o Estado por conta de um aluguel de um imóvel. Ação proposta pelo Estado questionando sua indevida inclusão no CALC, o que tem gerado o fim de repasses federais em regra. É julgado pelo juiz federal de uma instância. É julgado pelo STF, art. 102 e f da CF/diagonal 88 no caso concreto. O STF entendeu que ele era competente para a ação. Isso porque, além da presença, em polos distintos, de Estado membro e União, estava em jogo a inscrição do ente local em cadastro federal de inadimplência, o que impedia que ele contratasse operações de crédito, celebrasse convênios e recebesse transferências de recursos. Essa situação revela possível abalo ao pacto federativo, já que está mitigando, enfraquecendo, a autonomia do Estado membro, a ensejar a incidência do art. 102 e f da CF/diagonal 88, porque a ação foi proposta pelo Estado contra a União. Não deveria ser ajuizada contra o FNDE, autarquia federal. O STF entendeu que a ação deveria ser proposta contra a União mesmo. Isso porque, embora o FNDE possua personalidade jurídica própria, cabe à União, na qualidade de gestora, fazer a inscrição no CALC no CIF. Logo, antes de fazer essa inscrição, ela deve garantir a ampla defesa ao ente, sendo também ela competente para retirar do cadastro. E o que o STF decidiu quanto ao mérito? A Corte concordou com os argumentos do Estado membro? Sim. O STF entendeu configurada a ofensa ao devido processo legal. Para a Corte, ficou demonstrada a ocorrência de incêndio que destruiu a documentação relacionada com a execução dos recursos advindos informativos 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4 do convênio. A inscrição no cadastro federal de inadimplência foi feita sem que o Estado membro tivesse pleno conhecimento dos elementos necessários à apresentação de sua defesa. Diante disso, o STF entendeu que seria impróprio considerar o Estado membro como inadimplente. Para o Supremo, é necessário observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa antes que haja a inscrição de entes públicos nos cadastros federais de inadimplência. Concurso público. Constitucionalidade do art. 19. A da Lei 8.036/90. Aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19 a da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Neste julgado, o STF declarou que o art. 19 a da Lei 8.036/90 é constitucional. STF, plenário, A de 3.127/DF, réu, Minteoriza Vasqui, julgado em 26 de março de 2015, info 779, é nula a contratação de pessoal pela administração pública sem a observância de prévia regra do concurso público. O art. 37 e da CF/diagonal 88 estabelece que, para a pessoa assumir um cargo ou emprego na administração pública, ela precisa antes ser aprovada em concurso público. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, e, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, caso uma pessoa assuma cargo ou emprego público sem concurso público, fora das hipóteses permitidas pela Constituição. Qual será a consequência? O 2 do art. 37 determina que o ato de investidura seja declarado nulo e a autoridade responsável pelo ato seja punida, nos termos da lei, improbidade. Imagine agora a seguinte situação: João foi contratado, sem concurso, para trabalhar em uma autarquia pública estadual, emprego público. Quando mudou a direção dessa autarquia, o novo diretor declarou que esse contrato de trabalho era nulo e dispensou o funcionário. João procurou a Justiça do Trabalho e ajuizou reclamação trabalhista contra essa autarquia pedindo sua reintegração ao emprego ou, subsidiariamente, o pagamento de todas as verbas trabalhistas referentes ao período em que laborou, aviso prévio, gratificação natalina, férias, adicional etc. João poderá ser reintegrado ao emprego público, não, considerando que o contrato de trabalho que tinha com a autarquia era nulo, por violação ao art. 37 e da CF/diagonal 88 informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 5. João terá direito a receber todas as verbas trabalhistas que ele está pleiteando. Não, ele terá direito apenas a 2 verbas, OBS. João não terá direito a receber as demais verbas trabalhistas como 13 o salário, férias acrescidas de 3, FGTS acrescido de 40%, adicionais legais etc. O TST também adota esse entendimento. Sim, está expresso na súmula 363, verba fundamento 1, o saldo de salário pelo número de horas trabalhadas, princípio que veda o enriquecimento sem causa do poder público. Como ele trabalhou, tem direito de ser ressarcido por isso. 2, os valores referentes aos depósitos do FGTS art. 19 a da Lei 8.036/90 contratação de servidor público sem concurso, efeitos e direitos à contratação de servidor público, após a CF 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, e 2, somente lhe conferido direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Vejamos o que diz o art. 19 a da Lei 8.036/90, art. 19a, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37.2 da Constituição Federal, quando mantido o direito
direito ao salário, incluído pela medida provisória no 2.164-A, de 2001, discussão sobre a constitucionalidade desse entendimento. Como vimos acima, a pessoa contratada sem concurso público tem direito apenas aos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Esse entendimento era bastante questionado tanto pelos trabalhadores como pela Fazenda Pública. De um lado, os trabalhadores defendiam a tese de que tinham direito às demais verbas trabalhistas. De outro, a Fazenda Pública afirmava que o artigo 19A da Lei 8.03690 seria inconstitucional por violar o artigo 37 e 2 o da CF/88. Para ela, se a CF/88 determinou que o ato de contratar sem concurso é nulo, não poderia a lei prever a produção de efeitos, como o pagamento do FGTS. O STF acatou uma tese dos trabalhadores ou uma tese da Fazenda Pública. Não, nenhuma das duas. Tese dos trabalhadores de que seriam devidas outras verbas para o STF. Não é possível reconhecer a existência de vínculo empregatício nem conceder ao contratado os respectivos direitos trabalhistas porque o artigo 37.2 da CF/88 atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, mas também a punição da autoridade responsável. Daí afirmar-se que o dispositivo impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias nos contratos por tempo indeterminado, considerado inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição, assinalou Min Teori Zavascki. Assim, o único efeito jurídico válido, nessas circunstâncias, é o direito aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta vinculada do trabalhador no FGTS. Este último, inclusive, só passou a ser admitido após a introdução, em 2001, do artigo 19 na Lei 8.036.990, que regulamenta o FGTS, contendo previsão expressa nesse sentido. STF, plenário, RS 705.140/RS, réu, Min Teori Zavascki, julgado em 28 de agosto de 2014, informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante, 6 tese da Fazenda Pública de que o artigo 19A seria inconstitucional. O STF entendeu que o artigo 19A da Lei 8.03690 não afronta a CF/88. Esse artigo não afronta o princípio do concurso público, artigo 37.2 da CF/88, pois não torna válidas as contratações indevidas, mas apenas permite o saque dos valores recolhidos ao FGTS pelo trabalhador que efetivamente prestou o serviço devido, mesmo sendo declarada a nulidade da contratação, nos termos do 2 ou do artigo 37 da CF/88, é certo que este fato jurídico existiu e produziu efeitos residuais. O STF tem levado em consideração a necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Não é possível aplicar, neste caso, a teoria civilista das nulidades, de modo a retroagir todos os efeitos desconstitutivos dessa relação. Se houver irregularidade na contratação de servidor sem concurso público, o responsável, comprovado dolo ou culpa, deve responder regressivamente, nos termos do artigo 37 da CF/88, de forma que não haja prejuízo para os cofres públicos. Além disso, a norma do artigo 19A é apenas a explicitação do fato de serem devidas as verbas salariais. O STF entendeu também que o artigo 19A na Lei 8.03690 não interfere na autonomia dos estados e municípios para organizar o regime funcional de seus servidores, não cria despesa sem dotação orçamentária nem viola direito adquirido da administração pública. A norma apenas dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que já vinha sendo recolhido na conta vinculada dos trabalhadores. STF, plenário, RE 596.478/RR, Reda PU Acórdão Mindias Toffoli, julgado em 13 de junho de 2012. STF, plenário, AD 3127/DF, réu, Min Teori Zavascki, julgado em 26 de março de 2015, info 779. Em suma, é nula a contratação de pessoal pela administração pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19A da Lei 8.03690, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O artigo 19A da Lei 8.03690 é constitucional. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 7 ECA cumprimento de medida socioeducativa caráter não vinculante do parecer psicossocial na progressão da medida socioeducativa. Imagine que determinado adolescente cumpre medida socioeducativa de internação. Após 6 meses de cumprimento, o parecer psicossocial apresentado pela equipe técnica manifesta-se favoravelmente à progressão para o regime de semiliberdade. O juiz pode decidir de forma contrária ao parecer e manter a internação. Sim, o parecer psicossocial não possui caráter vinculante e representa apenas um elemento informativo para auxiliar o magistrado na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. A partir dos fatos contidos nos autos, o juiz pode decidir contrariamente ao laudo com base no princípio de livre convencimento motivado. STF 1 turma, RHC 126.205/P, réu, Min Rosa Weber, julgado em 24 de março de 2015, info 779. Imagine a seguinte situação hipotética: João, 17 anos, praticou atos infracionais equiparados a homicídio qualificado e roubo majorado. Por conta disso, foi representado e sentenciado, sendo-lhe imposta a medida socioeducativa de internação, a ser reavaliada semestralmente. Essa reavaliação da internação é uma providência prevista na Lei N. 12.594/2012, Lei do Sinase. Confira, art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável desse modo, quando estava prestes a completar o prazo de 6 meses. A defesa formulou pedido de progressão do adolescente para a liberdade assistida. O juiz solicitou, então, que a equipe multidisciplinar que atua no centro de internação, composta por psicólogas e assistentes sociais, emitisse um relatório da situação do adolescente. O parecer psicossocial foi favorável ao adolescente e recomendou que ele saísse da internação e passasse para o regime da semiliberdade. Art. 120 do ECA. Decisão IHC. O juiz, contudo, discordou do parecer e determinou que o adolescente continuasse cumprindo a internação. Em sua decisão, o magistrado utilizou como argumentos o fato de que, no histórico do adolescente, existe registro de fuga além de ele já ter reiteradamente praticado atos infracionais graves e com violência à pessoa. A defesa impetrou habeas corpus contra a decisão do magistrado, alegando que o juiz não poderia ter decidido de forma contrária ao parecer psicossocial da equipe multidisciplinar, que foi favorável à progressão para a liberdade assistida. A decisão do magistrado foi correta. O juiz poderia ter decidido de forma contrária ao parecer. Sim, o parecer psicossocial não possui caráter vinculante e representa apenas um elemento informativo para auxiliar o magistrado na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. A partir dos fatos contidos nos autos, o juiz pode
decidir contrariamente ao laudo com base no princípio de livre convencimento motivado informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8 Direito Processual Civil Precatórios Modulação dos efeitos da AD que julgou inconstitucional novo regime de precatórios estabelecido pela SC 62, 2009 importante a SC 62, 2009 alterou o art. 100 da CF /diagonal 88 e o art. 97 do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, da CF /diagonal 88 prevendo inúmeras mudanças no regime dos precatórios. Tais alterações foram impugnadas por meio de ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas parcialmente procedentes. No entanto, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, ou seja, alguns dispositivos, apesar de terem sido declarados inconstitucionais, ainda irão vigorar por mais algum tempo. Veja o resumo do que foi decidido quanto à modulação. 1. O 15 do art. 100 da CF /diagonal 88 e o art. 97 do ADCT, que tratam sobre o regime especial de pagamento de precatórios, ainda irão valer. Poderão ser aplicados, por mais 5 anos, 5 exercícios financeiros, a contar de 1º de janeiro de 2016. Em outras palavras, tais regras serão válidas até 2020. 2, 9 e 10 do art. 100 da CF /diagonal 88 previam a possibilidade de compensação obrigatória das dívidas que a pessoa tinha com a Fazenda Pública com os créditos que tinha para receber com precatório. 2 pontos. O STF afirmou que são válidas as compensações obrigatórias que foram feitas até 25 de março de 2015, dia em que ocorreu a modulação. A partir desta data, não será possível mais a realização de compensações obrigatórias, mas é possível que sejam feitos acordos entre a Fazenda e o credor do precatório e que também possua dívidas com o poder público para compensações voluntárias. 3. Leilões para desconto de precatório. O regime especial instituído pela SC 62, 2009 previa uma série de vantagens aos estados e municípios, sendo permitido que tais entes realizassem uma espécie de leilão de precatórios no qual os credores de precatórios competem entre si oferecendo deságios, descontos, em relação aos valores que têm para receber. Aqueles que oferecem maiores descontos irão receber antes do que os demais. Esse sistema de leilões foi declarado inconstitucional, mas o STF afirmou que os leilões realizados até 25 de março de 2015, dia em que ocorreu a modulação, são válidos, não podem ser anulados mesmo sendo inconstitucionais. A partir desta data, não será possível mais a realização de tais leilões. 4. Vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios e sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios. As regras que tratam sobre o tema, previstas nos 2 e 10 do art. 97 do ADCT da CF /diagonal 88 continuam válidos e poderão ser utilizados pelos estados e municípios até 2020. 5. Expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança prevista no 12 do art. 5.1 para precatórios da administração estadual e municipal. O STF disse que a TR, índice da poupança, poderia ser aplicada até 25 de março de 2015. 5.2 para os precatórios da administração federal. O STF afirmou que se poderia aplicar a TR até 31 de dezembro de 2013. Após essas datas, qual índice será utilizado para substituir a TR, julgada inconstitucional precatórios em geral. IPCA, precatórios tributários. Selic informativo 779 STF, 8 de abril de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 9 CNJ deverá apresentar proposta normativa que discipline e a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, por opção do credor do precatório. CNJ deverá monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. STF, plenário, a de 4.357 que o DF e a de 4.425 que o DF, réu, Luiz Fux, julgados em 25 de março de 2015, info 779 regime de precatórios se a Fazenda Pública Federal, estadual, distrital ou municipal for condenada, por sentença judicial transitada em julgado, a pagar determinada quantia a alguém. Este pagamento será feito sob um regime especial chamado de precatório. Art. 100 da CF /diagonal 88, SC 62 2009 a SC 62, 2009 alterou o Art. 100 da CF /diagonal 88 e o art. 97 do ato das disposições constitucionais transitórias. A DCT, da CF /diagonal 88 prevendo inúmeras mudanças no regime dos precatórios. As modificações impostas pela SC 62, 2009 dificultaram o recebimento dos precatórios pelos credores e tornaram ainda mais vantajosa a situação da Fazenda Pública. Por esta razão, a alteração ficou conhecida, jocosamente, como emenda do calote. A de foram propostas 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra esta previsão, tendo elas sido julgadas parcialmente procedentes. Confira abaixo os dispositivos que foram julgados inconstitucionais. Dispositivos declarados integralmente inconstitucionais. 9 do art. 100 da CF /diagonal 88, 10 do art. 100 da CF /diagonal 88, 15 do art. 100 da CF /diagonal 88, art. 97 e parágrafos do ADCT. Dispositivos declarados parcialmente inconstitucionais. 2 do art. 100 da CF /diagonal 88, 12 do art. 100 da CF /diagonal 88, art. F da lei no 9, 494 97 quanto ao 2 do art. 100 da CF /diagonal 88 foi declarada inconstitucional a seguinte expressão: na data de expedição do precatório. Quanto ao 12 do art. 100 foram declaradas inconstitucionais as seguintes expressões: índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança independentemente de sua natureza. Quanto ao art. F da lei no 9, 494 97, como ele reproduzia, em parte, a redação do 12 do art. 100, ele também foi declarado inconstitucional no seguinte trecho de sua redação: índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Os demais dispositivos do art. 100 da CF /diagonal 88 permanecem válidos e eficazes. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Desconfira agora os motivos pelos quais cada dispositivo foi julgado inconstitucional. 2 do art. 100 da CF /diagonal 88 a 2 do art. 100 prevê que os débitos de natureza alimentícia que tenha como beneficiários pessoas com 60 anos de idade ou mais ou portadoras de doenças graves terão uma preferência ainda maior. É como se fosse uma fila com superpreferência. Recapitulando, os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos por meio do sistema de precatórios. Quem é pago em um lugar? Créditos alimentares de idosos e portadores de doenças graves. Quem é pago em 2 lugar? Créditos alimentares de pessoas que não sejam idosas ou portadoras de doenças graves. Quem é pago em 3 lugar? Créditos não alimentares. OBS. 1. A superprioridade para créditos alimentares de idosos e portadores de doenças graves possui um limite de valor previsto no 2 do art. 100. Assim, se o valor a receber pelo idoso ou doente grave for muito alto, parte dele será paga com superpreferência e o restante será quitado na ordem cronológica de apresentação do precatório. Esta limitação de valor foi considerada constitucional pelo STF. OBS. 2. Dentro de cada uma dessas filas, os débitos devem ser pagos conforme a ordem cronológica em que os precatórios forem sendo apresentados. OBS. 3. Os débitos de natureza alimentícia são aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. OBS. 4. Em que momento é analisada esta idade de 60 anos para que a pessoa passe a ter a superpreferência?
Segundo a redação literal do 2 do art. 100, para que o indivíduo tivesse direito à superpreferência, ele deveria ser idoso, 60 anos ou mais, no dia da pelo juízo. Veja a redação do 2 expedição do precatório 2 os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no 3 deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório na data ocorre que, entre o dia em que o precatório é expedido e a data em que ele é efetivamente pago, são passados alguns anos. Desse modo, é comum que a pessoa não seja idosa no instante em que o precatório é expedido, mas, como o processo de pagamento é tão demorado, ela acaba completando mais de 60 anos de idade durante a espera diante disso. Esta expressão da data de expedição do precatório constante no 2 do art. 100 da CF/88 foi declarada inconstitucional. O STF entendeu que esta limitação até a data da expedição do precatório viola o princípio da igualdade e que esta superpreferência deveria ser estendida a todos os credores que completassem 60 anos de idade enquanto estivessem aguardando o pagamento do precatório de natureza alimentícia. OBS 5. O restante do 2 do art. 100 da CF foi declarado constitucional e permanece válido. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 11 9 e 10 do art. 100 da CF 88 segundos o 10 do art. 100. Antes de expedir o precatório, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora que informe se existem débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o exequente. Em outras palavras, o tribunal indagará à Fazenda se o beneficiário original do precatório possui débitos com o poder público. Determinada sentença transitou em julgado condenando o Estado do Amazonas a pagar R$500 mil a João. Antes de expedir o precatório, o tribunal deveria indagar a Fazenda Pública amazonense se João devia algum valor líquido e certo ao Estado do Amazonas. Veja 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no 9U, para os fins nele previstos, incluído pela emenda constitucional no 6209. Se existissem débitos, estes seriam abatidos do valor a ser pago pela Fazenda Pública. Assim, o 9U previa uma compensação entre o que era devido pela Fazenda e o que era devido pelo exequente. Voltando ao nosso exemplo, João tinha a receber R$500 mil, mas possuía uma dívida de 100 mil com a Fazenda Estadual. Logo, haveria uma compensação e o precatório seria expedido no valor de 400 mil. Veja o que diz o 9U no momento da expedição dos precatórios. Independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, incluído pela emenda constitucional no 6209. O STF entendeu que os 9 e 10 do art. 100 são inconstitucionais. Para o Supremo, este regime de compensação obrigatória trazido pelos 9 e 10, ao estabelecer uma enorme superioridade processual à Fazenda Pública, viola a garantia do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, da isonomia e afeta o princípio da separação dos poderes. 12 do art. 100 da CF/88. Como já vimos, entre o dia em que o precatório é expedido e a data em que ele é efetivamente pago, são passados alguns anos. Durante este período, obviamente, se a quantia devida não for atualizada, haverá uma desvalorização do valor real do crédito em virtude da inflação. Com o objetivo de evitar essa perda, o 5 do art. 100 determina que o valor do precatório deve ser atualizado monetariamente quando for pago. Como é calculado o valor da correção monetária e dos juros de mora no caso de atraso no pagamento do precatório? A AS no 6209 trouxe uma nova forma de cálculo prevista no 12 do art. 112, a partir da promulgação desta emenda constitucional. OBS, correção monetária, de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo e, para fins de, OBS 2, juros de mora. Incidirão juros simples no, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Compensação da mora incidente sobre a caderneta de poupança, incluído pela emenda constitucional no 6209. Atualização índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, mesmo percentual de juros. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12. Desse modo, o 12 determina que a correção monetária e os juros de mora, no caso de precatórios pagos com atraso, devem adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança. Regra semelhante está prevista no artigo 9 da Lei no 9, 494/97, artigo F, nas condenações impostas à Fazenda Pública. Independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Redação dada pela Lei no 11, 960/09, o 12 do art. 100, inserido pela SC 6209, também foi questionado, o que decidiu a Corte. O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do 12 do art. 100 da CF para os ministros. O índice oficial da poupança, que é chamado de TR, taxa referencial, não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda. Este índice, TR, é fixado ex ante, ou seja, previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação considerada no período. Todo índice definido ex ante é incapaz de refletir a real flutuação de preços apurada no período em referência. Dessa maneira, como este índice, da poupança, não consegue manter o valor real da condenação, ele afronta a garantia da coisa julgada, tendo em vista que o valor real do crédito previsto na condenação judicial não será o valor que o credor irá receber efetivamente quando o precatório for pago. Este valor terá sido corroído pela inflação. A finalidade da correção monetária consiste em deixar a parte na mesma situação econômica que se encontrava antes. Nesse sentido, o direito à correção monetária é um reflexo imediato da proteção da propriedade. Vale ressaltar, ainda, que o poder público tem seus créditos corrigidos pela taxa Selic, cujo valor supera em muito o rendimento da poupança, o que reforça o argumento de que a previsão do 12 viola também a isonomia. Como vimos acima, o artigo F da Lei no 9, 494/97, com redação dada pelo art. 5 da Lei no 11, 960/2009, também previa que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, os índices que seriam aplicados seriam os da caderneta de poupança. Logo, com a declaração de inconstitucionalidade do 12 do art. 100 da CF, o STF também declarou inconstitucional, por arrastamento, ou seja, por consequência lógica, o art. 5 da Lei no 11, 960/2009, que deu a redação atual ao artigo F da Lei no 9, 494/97. O STF também declarou a inconstitucionalidade da expressão independentemente de sua natureza, presente no 12 do art. 100 da CF, com o objetivo de deixar claro que, para os precatórios de natureza tributária, aplicam-se os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário. Assim, para o STF, aos precatórios de natureza tributária devem ser aplicados os mesmos juros de mora que incidem sobre todo e qualquer crédito tributário. Atualmente, este índice é a Selic 15 do art. 100 da CF/88
98 o grande problema e a vergonha deste país no que tange aos precatórios diz respeito aos estados e municípios. Existem estados e municípios que não pagam precatórios vencidos há mais de 20 anos. Tais dívidas se acumulam a cada dia e, se alguns estados fossem obrigados a pagar tudo o que devem de precatórios, isso seria muito superior ao orçamento anual. Na União e suas entidades a situação não é tão deficitária e os precatórios não apresentam este quadro absurdo de atraso informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13. Pensando nisso, a SN 6209 acrescentou o 15 ao artigo, afirmando que o legislador infraconstitucional poderia criar um regime especial para pagamento de precatórios de estados DF e dos municípios, estabelecendo uma vinculação entre a forma e prazo de pagamentos com a receita corrente líquida desses entes. Veja a redação do dispositivo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação, incluído pela emenda constitucional no 62, de 2009. O objetivo era que este regime especial previsse uma forma dos estados DF e municípios irem reduzindo esta dívida de precatório sem que o orçamento dos entes ficasse inviabilizado. A SN 6209 incluiu ainda o artigo 97 ao DCT prevendo um regime especial de pagamento dos precatórios enquanto não fosse editada a lei complementar. Confira, artigo 97, até que seja editada a lei complementar de que trata o 15 do artigo 100 da Constituição Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que, na data de publicação desta emenda constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no artigo 100 desta Constituição Federal, exceto em seus 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta emenda constitucional, incluído pela emenda constitucional no 62, 2009. O regime especial instituído pelo artigo 97 do ADCT prevê uma série de vantagens aos estados e municípios, sendo permitido que tais entes realizem uma espécie de leilão de precatórios no qual os credores de precatórios competiriam entre si oferecendo deságios, descontos, em relação aos valores que teriam para receber. Aqueles que oferecessem maiores descontos iriam receber antes do que os demais. Assim, o regime especial excepcionou a regra do artigo 100 da CF/88 de que os precatórios deveriam ser pagos na ordem cronológica de apresentação. Logo, se alguém estivesse esperando há 20 anos, por exemplo, para receber seu precatório, já seria afetado por este novo regime e, para aumentar suas chances de conseguir logo seu crédito, deveria conceder um bom desconto ao ente público. Leonardo da Cunha afirmou, com razão, que a SN 6209 previu uma espécie de moratória ou concordata para os estados DF e municípios. Dever Júnior, Fredi, et al. Curso de Direito Processual Civil, Salvador, Juspodivin, 2013, p. 764, daí a alcunha dada, de forma justa. Por sinal, de emenda do calote o Supremo declarou inconstitucionais o 15 do artigo 100 da CF/88 e todo o artigo 97 do ADCT. Com a SN 6209, o poder público reconheceu que descumpriu, durante anos, as ordens judiciais de pagamento em desfavor do erário. Admitiu, ainda, que existem inúmeras dívidas pendentes, as quais se propõe a pagar, mas de forma limitada a um pequeno percentual de sua receita. Por fim, fica claro que, com o comportamento inadimplente do poder público e com o novo regime instituído, o objetivo foi forçar os titulares de precatórios a participarem dos leilões, concedendo descontos ao erário em relação a valores que são devidos por força de decisão judicial transitada em julgado. O STF concluiu que a SN 6209, ao prever este calote, feriu os valores do Estado de Direito, do devido processo legal, do livre e eficaz acesso ao poder judiciário e da razoável duração do processo. Além disso, mencionou-se a violação ao princípio da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14 afirmou-se que, para a maioria dos entes federados, não falta dinheiro para o adimplemento dos precatórios, mas sim compromisso dos governantes quanto ao cumprimento de decisões judiciais. Nesse contexto, observou-se que o pagamento de precatórios não se contraporia, de forma inconciliável, à prestação de serviços públicos. Além disso, arrematou-se que configuraria atentado à razoabilidade e à proporcionalidade impor aos credores a sobrecarga de novo alongamento temporal dos créditos que têm para receber, modulação dos efeitos após a sessão de julgamento. Vários amici curiae, plural de amicus curiae, ingressaram com pedidos para que os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade parcial da SC 62, 2009 fossem modulados. Em 2013, o STF iniciou o julgamento desses pedidos e agora, em 2015, foi concluído. Info 779. Vejamos agora as regras que foram estabelecidas na modulação, ou seja, aquilo que já deixou de valer e os dispositivos que, apesar de terem sido declarados inconstitucionais, ainda irão vigorar por mais algum tempo. 15 do artigo 100 da CF/88 e artigo 97 do ADCT. O 15 do artigo 100 da CF/88 e o artigo 97 do ADCT tratam sobre o regime especial de pagamento de precatórios. Ainda irão valer, poderão ser aplicados, por mais 5 anos, 5 exercícios financeiros, a contar de 1º de janeiro de 2016. Em outras palavras, tais regras serão válidas até 2029. O 10 do artigo 100 da CF/88. Tais dispositivos previam a possibilidade de compensação obrigatória das dívidas que a pessoa tinha com a fazenda pública com os créditos que tinha para receber com precatório. O STF afirmou que são válidas as compensações obrigatórias que foram feitas até 25 de março de 2015, dia em que ocorreu a modulação. A partir desta data, não será possível mais a realização de compensações obrigatórias, mas é possível que sejam feitos acordos entre a fazenda e o credor do precatório e que também possua dívidas com o poder público para compensações voluntárias. Leilões para desconto de precatório ao regime especial instituído pela SC 62, 2009 previam uma série de vantagens aos estados e municípios, sendo permitido que tais entes realizassem uma espécie de leilão de precatórios no qual os credores de precatórios competem entre si oferecendo deságios, descontos, em relação aos valores que têm para receber. Aqueles que oferecem maiores descontos irão receber antes do que os demais. Esse sistema de leilões foi declarado inconstitucional, mas o STF afirmou que os leilões realizados até 25 de março de 2015, dia em que ocorreu a modulação, são válidos, não podem ser anulados mesmo sendo inconstitucionais. A partir desta data, não será possível mais a realização de tais leilões. Diversos estados e municípios possuem dívidas de anos e até décadas de precatórios. O certo seria que eles pagassem todos de uma só vez. No entanto, como isso não seria possível por falta de orçamento, a SC 62, 2009 deu uma sobrevida a esses entes afirmando o seguinte: vocês não precisam pagar tudo de uma só vez, mas precisarão, todos os meses, depositar em uma conta específica para pagamento de precatórios, um determinado valor calculado com base em um percentual da sua receita corrente líquida. Esse 1% da receita corrente líquida. Ao fazerem isso, tais entes não seriam considerados em mora quanto aos precatórios, mesmo eles estando atrasados há anos. No entanto, caso descumprissem essas regras do 2 do artigo 97, iriam receber sanções que foram previstas no 10 do artigo
97, o que incluía, inclusive, sequestro de verbas públicas, vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios e sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios. Informativo 779, STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 15. Esse sistema de depósito mensal e tais sanções, assim como todo o artigo 97 do ADCT, foram declarados inconstitucionais pelo STF. No entanto, a Corte decidiu modular os efeitos dessa decisão e afirmou que durante mais 5 anos, contados de 2016, tais regras serão consideradas válidas. Em outras palavras, expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança prevista no 12 do art. 112 prevê que o valor dos precatórios será corrigido pelo índice básico da caderneta de poupança, TR. O STF julgou esse índice inconstitucional. No entanto, a Corte conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dessa expressão, ou seja, o Supremo afirmou que essa inconstitucionalidade não teria efeitos retroativos. Estunque, essa declaração de inconstitucionalidade somente iria valer a partir de certa data. E qual data é esta? Até 2022. O 10 do art. 97 do ADCT da CF/88 continuam válidos e poderão ser utilizados pelos estados e municípios para precatórios da administração estadual e municipal para os precatórios da administração federal. STF disse que a TR, índice da poupança, poderia ser aplicada até 25 de março de 2015, quando se for calcular a correção monetária do precatório. É possível utilizar a TR até essa data. O STF afirmou que se poderia aplicar a TR até 31 de dezembro de 2013, quando se for calcular a correção monetária do precatório federal. Utiliza-se a TR até essa data. Após essas datas, qual índice será utilizado para substituir a TR? Julgada inconstitucional. Precatórios em geral. Índice de preços ao consumidor amplo especial, ou IPCA, passa a ser o índice utilizado para a correção monetária dos precatórios. Precatórios tributários. Os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Assim, para a sua correção aplica-se a Selic. Porque essa data 25 de março de 2015? Porque foi o dia em que ocorreu a modulação. É como se o STF tivesse dito: daqui para trás foi válido, daqui para frente aplica-se o IPCA ou Selic, conforme o caso. Porque essa data 31 de dezembro de 2013 para os precatórios federais. O índice da poupança, TR, previsto no 12 do art. 100 foi declarado inconstitucional pelo STF em 2013. No entanto, naquela época, a Corte não afirmou qual seria o índice aplicável para substituí-lo. Ficou, portanto, uma lacuna. A União precisava pagar seus precatórios, necessitava aplicar um índice de correção. Diante disso, a fim de suprir esse vazio, o art. 27 da Lei Federal nº 1919/2013, LDO, previu que o índice de correção monetária dos precatórios federais passaria a ser o IPCA para o ano de 2014. Confira, art. 27, atualização monetária dos precatórios, determinada no 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho. Observara, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Especial, IPCA do IBGE. A Lei nº 13.080/2014 também trouxe o mesmo índice para o ano de 2015. Art. 27, atualização monetária dos precatórios, determinada no 12 do art. 100 da Constituição Federal, bem como das requisições de pequeno valor expedidas no ano de 2015, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho. Observara, no exercício de 2015, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Especial, IPCA do IBGE, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 16. Com isso, a União resolveu o problema da falta de índice de correção monetária diante da decisão que julgou inconstitucional o índice da poupança, TR, previsto no 12 do art. 100 da CF/88. Ao analisar a modulação dos efeitos da DIN, o STF concordou com o que a União fez, ou seja, chancelou a escolha do IPCA como índice de correção monetária dos precatórios. Além disso, estendeu, por analogia, esse mesmo índice para a correção monetária dos precatórios estaduais e municipais. No entanto, como não havia leis estaduais ou municipais prevendo o IPCA, o STF afirmou que esse índice somente seria aplicável depois do dia da modulação, ou seja, do dia 26 de março de 2015 em diante. O que ficou para trás, ou seja, da data do julgamento da DIN até o dia da modulação, poderia ser aproveitado, aplicando-se ainda a TR, já que os estados e municípios não tinham como adivinhar que o STF iria adotar realmente o IPCA. Resumo da modulação dos efeitos. A questão foi tão complexa que o próprio STF divulgou um quadro resumo do que foi decidido. O resumo é basicamente o que expliquei acima, mas vou transcrever aqui embaixo porque pode ser cobrado na prova com as exatas palavras utilizadas na síntese feita pelo STF. Precatórios, questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Modulação de efeitos que dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela emenda constitucional no 62, 2009, por 5. Exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro de 2016. 2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da DIN, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem, 25 de março de 2015, e mantendo, se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber, 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TR, nos termos da emenda constitucional no 62, 2009, até 25 de março de 2015, data após a qual, os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de preços ao consumidor amplo especial, IPCA, e os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. E 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos artigos 27 das leis no 12, 919 13 e no 13, 08015, que fixam o IPCA como índice de correção monetária. 3. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial, 3.1. Consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na emenda constitucional no 62, 2009, desde que realizados até 25 de março de 2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades. 3.2. Fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 4. Durante o período fixado no item acima, ficam mantidas, e, a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios, art. 9710, do ADCT, e, as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, art. 97, do ADCT. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 17.5. Delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline, e, a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e, a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, por opção do credor do precatório.
precatório 6. Atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. Direito processual penal. Tribunal do Júri. Referência ou leitura da decisão de pronúncia durante os debates do júri. Importante o artigo 478 e do CPP afirma que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. Isso não significa, contudo, que qualquer referência ou leitura da decisão acarretará, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento. Na verdade, somente haverá nulidade se a leitura ou as referências forem feitas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. Assim, por exemplo, não haverá nulidade se o MP simplesmente ler, no plenário, trecho da decisão do tribunal que manteve a sentença de pronúncia contra o réu, sem fazer a utilização do artifício do argumento de autoridade. STF 2 a turma. RHC 120.598/1 MT, réu, Mingimar Mendes, julgado em 24 de março de 2015, info 779. STJ 5 a turma. HC 248.617 MT, réu, Min Jorge Mussi, julgado em 5 de setembro de 2013, info 531. STJ 6 a turma. A GRG no RSP 1.235.899 MG, réu, Mi Maria Tereza de Assis Moura, julgado em 5 de novembro de 2013, info 531. Imagine a seguinte situação hipotética: Daniel estava sendo julgado pelo tribunal do júri acusado da prática do delito de homicídio. Durante os debates em plenário, o promotor de justiça leu para os jurados trecho do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença de pronúncia contra o réu. Imediatamente, o defensor público que fazia a assistência jurídica do réu impugnou essa conduta e pediu que constasse em ata o referido fato. O acusado foi condenado. No recurso, como preliminar, a defensoria arguiu a nulidade do julgamento, afirmando que houve violação ao artigo 478 e do CPP, artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências e a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 18 CMP ou defesa fizer a leitura ou alguma outra referência à decisão de pronúncia durante os debates em plenário. Isso significará, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento. Não, as referências ou a leitura da decisão de pronúncia durante os debates em plenário do tribunal do júri não acarretam, necessariamente, a nulidade do julgamento. Somente haverá nulidade se a leitura ou as referências forem feitas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. O que é argumento de autoridade? Argumento de autoridade é uma falácia lógica que apela para a palavra de alguma autoridade a fim de validar o argumento. Este raciocínio é absurdo, vista que a conclusão baseia-se exclusivamente na credibilidade do autor da proposição e não nas razões que ele tenha apresentado para sustentá-la. No âmbito do júri, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova constante dos autos, as partes tentam formar o convencimento dos jurados apelando para uma anterior decisão do juiz presidente ou do tribunal acerca do caso concreto. Como os jurados são pessoas leigas, geralmente desprovidas de conhecimento técnico, podem ser facilmente influenciados no sentido da condenação ou absolvição do acusado se lhes for revelado o entendimento do juiz togado acerca do caso concreto. Daí a importância de se vedar a utilização do argumento de autoridade. Lima, Renato Brasileiro de Manual de Processo Penal, VAUI, Niterói, Ímpetus, 2012, p. 487. Exemplos. Durante os debates em plenário, o promotor de justiça fala o seguinte para os jurados. Situação 1. Situação 2. Prezados jurados. Hoje os senhores irão julgar fulanos de tal, que foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, conforme podem ver na sentença de pronúncia que foi entregue a cada um de vocês e cujo trecho eu vou ler agora. Prezados jurados. Na sentença de pronúncia, o doutor Cicrano, juiz de direito, que estudou muito e passou em concurso extremamente difícil, reconheceu que havia indícios de que o réu aqui presente praticou um homicídio qualificado. Então, o juiz já concordou com o Ministério Público. Nesta primeira hipótese, não há que se falar em nulidade uma vez que a referência à sentença de pronúncia não foi feita como argumento de autoridade. Em outras palavras, não se utilizou a decisão do Poder Judiciário para impressionar ou influenciar os jurados neste segundo exemplo. A nulidade porque a referência à sentença foi feita como argumento de autoridade. Utilizou-se o respeito e o prestígio da autoridade, magistrado, para convencer os jurados. O objetivo é passar aos jurados a mensagem subliminar de que se até o juiz, que conhece as leis, disse que ele é culpado, eu tenho que condenar em suma. A lei não veda toda e qualquer referência à pronúncia ou às decisões posteriores que mantiveram a acusação. O que o CPP proíbe é que tais menções sejam utilizadas como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz tribunal pronunciou o réu, logo este é culpado. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 19 outras informações REPR CUSS UGRALDJ de 23 a 31 de março, C cedilha maiúsculo de 2015 repercussão geral em ARN 836.819 SP, ARN 837.318 SP e ARN 835.833 RS relator, Minteoriza Vasquiementa, processual civil, demanda proposta perante os juizados especiais cíveis da Lei 9.099/95, controvérsia naturalmente decorrente de relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária, excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária 1, como é da própria essência e natureza dos juizados especiais cíveis estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, e mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102-3 da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os juizados especiais cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando a. For demonstrado o questionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e b. O requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. A falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de juizados especiais estaduais cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC, repercussão geral em ARN 722.421 MG relator, ministro-presidente ementa, recurso extraordinário com agravo, previdenciário e processual civil, valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada, devolução, matéria de índole infraconstitucional, ofensa indireta à Constituição, repercussão geral, inexistência, e, o exame da questão
extradição constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral e repercussão geral inexistente. Decisões publicadas. 4 CLPPNGDUDJ 23 a 31 de março. C cedilha maiúsculo de 2015 extensão N 1340 DF relator. Luiz Fux Ementa. Direito Internacional Público. Extradição instrutória. Governo do Uruguai. Requisitos legais preenchidos. Deferimento 1. A extradição requer preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrário senso do art. 77 da Lei nº 6. 815/80. Bem assim que sejam observadas as disposições contidas em Tratado Específico 2. O extraditando não logrou comprovar, perante a Justiça Federal, ser filho de brasileira. Por essa razão teve indeferido o pedido de opção de nacionalidade. Via de consequência, resta afastado o óbice atinente à proibição de extraditar brasileiro nato, previsto no art. 5, INC, L, CC art. 12, INC, e, alínea C, da Constituição Federal 3. O pedido está instruído com os documentos necessários à sua análise, como mandado de prisão expedido por juiz competente, contendo a narração dos fatos, indicação de local e datas, e com os textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição. 4. A circunstância de o extraditando possuir família brasileira não constitui óbice ao deferimento do pedido, consoante a súmula no 421/diagonal STF, verbis, não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. 5. O crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 31 do Decreto-Lei nº 14.294, do Uruguai, possui correspondente no art. 33 da Lei nº 11.343, 2006. Por isso que se encontra satisfeito o requisito da dupla tipicidade. 6. O Uruguai é competente para julgar o extraditando, visto que os fatos ocorreram em seu território, precisamente na cidade de Rivera, entre 1º de junho de 2010 e 17 de maio de 2013. 7. A legislação uruguaia prevê pena de até 10 anos de prisão e prazo prescricional de 10 anos, após a data do fato, art. 117(1)(c) do Código Penal, além de que a ordem de prisão expedida em 21 de setembro de 2012 constitui causa interruptiva da prescrição, ex-vido art. 120 do mesmo Código, a evidenciar a ausência da referida causa extintiva da punibilidade. 8. A prescrição também não ocorreu segundo a legislação brasileira, que comina pena em abstrato máxima de 15 anos para o crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei nº 11.343, 2006, e correspondente prazo prescricional de 20 anos, art. 109, INC, e, do Código Penal. 9. Extradição deferida, devendo o Estado requerente formalizar o compromisso de detrair de eventual pena o tempo de prisão preventiva cumprido no Brasil para fins de extradição. Consiga-se ainda a ressalva prevista no art. 89, CC art. 67 da Lei nº 6, 815/80, visto que o extraditando responde a processo no Brasil, EMDDSL, no HCN 95.443 SC relator, Min Teoriza Vasqui Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 20 ementa, processual penal, embargos de declaração, contradição, art. 619 do Código de Processo Penal, inexistência, embargos rejeitados. 1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração, art. 619 do CPP, é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. Embargos de declaração rejeitados, extensão em 1363 DF relator, Min Teoriza Vasqui ementa, extradição fundada em promessa de reciprocidade, crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, atendimento dos requisitos formais, dupla tipicidade e impunibilidade, inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Deferimento 1. A falta de tratado de extradição entre o Brasil e a República Federal da Alemanha não impede o atendimento da demanda, desde que o requisito da reciprocidade seja atendido mediante pedido formalmente transmitido por via diplomática. Precedentes 2. Por força do sistema de contenciosidade limitada consagrado no Estatuto do Estrangeiro, art. 85, e placitado pela jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal exclusivamente o exame dos pressupostos formais do pedido de extradição. Precedentes 3. O crime de sonegação fiscal previsto na legislação penal alemã, art. 370 do Código Penal alemão, encontra correspondência no tipo penal do art. 1 e da Lei 8.137, 1990, art. 77, e da Lei 6.815, 1980. Precedentes 4. Extradição deferida. A GREG, NADIN 4600 DF relator, Luiz Fux Ementa. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, entidade que representa apenas parte ou fração da categoria profissional dos magistrados. Ilegitimidade ATVAD causam. Ação que não merece ser conhecida. Precedentes. Agravo a que se nega provimento 1. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional por conta de cujo interesse vem a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes. A de 4.372. Redator para o acórdão Min Luiz Fux. Pleno. DJE de 26 de setembro de 2014. A DPF 154 AGR. Réu. Min Carmen Lúcia. Pleno. DJE de 28 de novembro de 2014. A de 3.6717 AGR. Réu. Min Cesar Peluso. Pleno. DJE de 1º de julho de 2011. 2. Em caso, à luz do Estatuto Social da agravante, resta claro que a entidade tem por finalidade representar os magistrados estaduais, defendendo seus interesses e prerrogativas. Nota-se, assim, que a entidade congrega apenas fração da categoria profissional dos magistrados, uma vez que não compreende, dentro de seu quadro, os juízes federais. Por exemplo, 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da ilegitimidade ativa da ANAMAGES para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, ou qualquer outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. A GREG, no HCN 125.554 PR relatora, Mirosa Weber. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração contrato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Jurisprudência consolidada. Aplicação analógica da súmula 606/diagonal STF 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contrato de ministro desta Corte, à luz da jurisprudência afirmada pelo plenário deste Supremo Tribunal no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno. Contrato de ministro ou órgão fracionário da Corte. HC 86.548/diagonal SP. Réu. Min Cesar Peluso. Maioria. DJE 19 de dezembro de 2008. 2. Assentada. Tal diretriz. Na aplicação analógica do enunciado da súmula 606/diagonal STF, não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. HCN 125.783/BA relatora, Mirosa Weber. Habeas corpus. Processo penal. Súmula 691/diagonal STF. Afastamento. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Incompatibilidade com regime inicial semiaberto fixado na sentença. Fundamentação inidônea. Motivação genérica e abstrata. Concessão da ordem 1. Em casos teratológicos e excepcionais
constitucionais, viável a superação do óbice da súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível à manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes 3. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente por medidas cautelares ao feitio legal e determinar a observância do regime de cumprimento da pena fixado na sentença, caso iniciada a execução penal. A GREG, na SSN 4836-DF Relator, Ministro-Presidente ementa, agravo regimental na suspensão de segurança, teto remuneratório, emenda constitucional 41-2003, eficácia imediata dos limites nela fixados, excessos, grave lesão à ordem e à economia públicas, decisão agravada que deferiu a suspensão de segurança, agravo regimental a que se nega provimento, e a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas comprovado, e o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção, por servidores públicos, de proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37-X da Constituição da República enseja lesão à ordem pública, e observância do limite remuneratório dos servidores públicos estabelecido pelo art. 37-X da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional 41-2003, e v. impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. V. Agravo regimental a que se nega provimento. RHCN 125.457-S Relator. Minjumar Mendes Informativo 779 STF. 8 de abril de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 21. Recurso ordinário em habeas corpus 2. Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Prisão preventiva. Pronúncia 3. Pedido de revogação da segregação cautelar por ausência de fundamentação 4. Acusado foragido durante mais de 12 anos. Nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão. HC 106.816/PE. Elminha Grace. DJ 20 de junho de 2011. 5. A gravidade em concreto do delito acrescida da fuga justificam a manutenção da custódia cautelar 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedente 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. A GREG, no AN 652.648 SP Relatora, Mirosa Eberneta. Direito civil. Responsabilidade civil. Danos. Alegação de ofensa ao art. 5 e XXXV, XXXVI, LV da Constituição da República. Legalidade. Contraditório e ampla defesa. Devido processo legal. Inafastabilidade da jurisdição. Debate de âmbito infraconstitucional e eventual violação reflexa da Constituição da República não viabiliza o manejo de recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Artigo 93 e X da Constituição da República. Nulidade. Inocorrência. Razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. Acórdão recorrido publicado em 10 de maio de 2006 inexiste violação do artigo 93 e X da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5 e XXXV, XXXVI, LV da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge a competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. Acórdãos publicados. 597 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. União Federal X Estado Estrangeiro. Imunidade de execução. Transcrições. ACO 1769/PE Relator. Ministro Celso de Mello MTA. Execução judicial contra Estado estrangeiro. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. CF. Art. 102. E. Imunidade de jurisdição. Imunidade à jurisdição cognitiva. Imunidade de execução. Imunidade à jurisdição executiva. O status questionis na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Doutrina. Prevalência do entendimento no sentido da impossibilidade jurídica de execução judicial contra estados estrangeiros, exceto na hipótese de expressa renúncia, por eles, a essa prerrogativa de ordem jurídica. Posição pessoal do relator, ministro Celso de Mello, que entende viável a execução contra estados estrangeiros, desde que os atos de constrição judicial recaiam sobre bens que não guardem vinculação específica com a atividade diplomática ou consular. Observância, no caso, pelo relator, do princípio da colegialidade. Julgamento da causa nos termos da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Processo de execução declarado extinto, sem resolução de mérito. Decisão. Trata-se de execução judicial promovida pela União Federal contra a República Federal da Alemanha. Reconheço, preliminarmente, que, tratando-se de litígio entre Estado estrangeiro e a União Federal, assiste ao Supremo Tribunal Federal. Competência originária para processá-lo e julgá-lo. ACO 709/SP. Réu. Celso de Mello. VG. Inocorrendo, a esse respeito, notadamente em face da existência de explícita previsão constitucional. CF. Art. 102. E. Qualquer divergência de índole doutrinária em torno do órgão investido de jurisdição para, no plano interno, dirimir conflitos interestatais. Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967 com a emenda 1 de 1969. Tomo IV/Diagonal 24 a 25. Item N11. 2 AD. 2 Satir. 1974. RT. José Cretela Júnior. Comentários à Constituição de 1988. Volve 3.084 a 3.086. Item N105. 1992. Forense Universitária. Walter Sena Viva. Direito Constitucional Brasileiro. P195. Item N4. 1989. Saraiva. Pinto Ferreira. Comentários à Constituição Brasileira. Vol 4. 104. 1992. Saraiva. Celso Ribeiro Bastos e Visgandra Martins. Comentários à Constituição do Brasil. Vol 4. Tomo IV/Diagonal 171. 2 AD. 2000. Saraiva. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Vol 2. 219. 1992. Saraiva. VG.
como precedentemente referido, trata-se de litígio que envolve tema pertinente à imunidade de execução e que foi instaurado entre o Estado brasileiro, que é o Estado acreditado ou receptor, de um lado, e um Estado estrangeiro, que é o Estado acreditante ou de envio, de outro. É inquestionável que a controvérsia suscitada na presente causa, consistente na discussão relativa à imunidade de Estados estrangeiros perante o Poder Judiciário Nacional, revela-se impregnada do mais alto relevo jurídico. Como se sabe, a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros, quer se trate de imunidade à jurisdição cognitiva, imunidade ao processo de conhecimento, quer se cuide de imunidade à jurisdição executiva, imunidade de execução, derivava, ordinariamente, de um princípio básico, o princípio da comitas gentium, consagrado pela prática consuetudinária internacional e assentado em premissas teóricas e em concepções políticas, que, fundadas na essencial igualdade entre as soberanias estatais, legitimavam o reconhecimento de que par impar in non habet imperium vel judicium, consoante enfatizado pelo magistério da doutrina, José Francisco RSEK, Direito Internacional Público, P. 213 e 217, itens NS 99 e 100, 14 AED, 2013, Saraiva, Valério de Oliveira Mazzoli, Curso de Direito Internacional Público, P. 527, item N1, 5 ED, 2011, RT, Celso de Albuquerque Melo, Direito Constitucional Internacional, P. 350-352, item N3, 2 AED, 2000, renovar, Alfred Verdrus, Direito Internacional Público, P. 171-172, 1972, Aguilar, Madre, Jacó Dollinger, a imunidade estatal à jurisdição estrangeira, e a nova Constituição e o Direito Internacional, P. 195, 1987, Freitas Bastos, José Carlos de Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 22 Magalhães, da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro perante a Justiça Brasileira, e a nova Constituição e o Direito Internacional, P. 209-210, 1987, Freitas Bastos, Amilcar de Castro, Direito Internacional Privado, P. 465-467, item N. 295, 6 AD, 2008, Forense, VG, tais premissas e concepções, que justificavam, doutrinariamente, essa antiga prática consuetudinária internacional, levaram à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente aquela que se formou sob a égide da revogada Carta Política de 1969, a emprestar, num primeiro momento, caráter absoluto à imunidade de jurisdição instituída em favor dos Estados estrangeiros, RTJ 66, 727 RTJ 104 990 RTJ 111 949 RTJ 116 474 RTJ 123 29, VG, essa orientação, contudo, tratando-se de imunidade à jurisdição de conhecimento, sofreu abrandamentos, que, na vigência da presente ordem constitucional, foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da apelação civil 9696/SP, Réu, Mincidme Sanches, RTJ 133-159, do AI 139.671 AGRDF, Réu, Celso de Melo, RTJ 161, 643, 644, e do RE 222.368 AGRPE, Réu, Celso de Melo, RTJ 184, 740, 741, em função dessa nova orientação, a jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de atuação de Estado estrangeiro em matéria de ordem privada, notadamente em conflitos de natureza trabalhista, consolidou-se no sentido de atribuir caráter meramente relativo à imunidade de jurisdição, tal como reconhecido pelo direito internacional público e consagrado na prática internacional. Esse entendimento jurisprudencial, formulado sob a égide da vigente Constituição, foi bem sintetizado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 139.671 AGRDF, Réu, Celso de Melo, ocasião em que esta Corte proferiu decisão unânime, consubstanciada em acórdão assim ementado, imunidade de jurisdição, controvérsia de natureza trabalhista, competência jurisdicional dos tribunais brasileiros, a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, quando se tratar de litígios trabalhistas, revestir-se-á de caráter meramente relativo e, em consequência, não impedirá que os juízes e tribunais brasileiros conheçam de tais controvérsias e sobre elas exerçam o poder jurisdicional que lhes é inerente. Atuação do Estado estrangeiro em matéria de ordem privada, incidência da teoria da imunidade jurisdicional relativa ou limitada, o novo quadro normativo que se delineou no plano do direito internacional, e também no âmbito do direito comparado, permitiu, ante a realidade do sistema de direito positivo dele emergente, que se construísse a teoria da imunidade jurisdicional relativa dos Estados soberanos, tendo-se presente, para esse específico efeito, a natureza do ato motivador da instauração da causa em juízo, de tal modo que deixa de prevalecer, ainda que excepcionalmente, a prerrogativa institucional da imunidade de jurisdição, sempre que o Estado estrangeiro, atuando em matéria de ordem estritamente privada, intervir em domínio estranho àquele em que se praticam os atos jure imperi, doutrina, legislação comparada, precedente do STF, a teoria da imunidade limitada ou restrita objetiva a institucionalizar solução jurídica que concilie o postulado básico da imunidade jurisdicional do Estado estrangeiro com a necessidade de fazer prevalecer, por decisão do Tribunal do Foro, o legítimo direito do particular ao ressarcimento dos prejuízos que venha a sofrer em decorrência de comportamento imputável a agentes diplomáticos, que, agindo ilicitamente, tenham atuado mori privatorum em nome do país que representam perante o Estado acreditado, o Brasil, no caso, não se revela viável impor aos súditos brasileiros, ou a pessoas com domicílio no território nacional, o ônus de litigarem, em torno de questões meramente laborais, mercantis, empresariais ou civis, perante tribunais alienígenas, desde que o fato gerador da controvérsia judicial, necessariamente estranho ao específico domínio dos acta juri imperi tenha decorrido da estrita atuação mori privatorum do Estado estrangeiro. Os Estados Unidos da América é a doutrina da imunidade de jurisdição relativa ou limitada. Os Estados Unidos da América, parte ora agravante, já repudiaram a teoria clássica da imunidade absoluta naquelas questões em que o Estado estrangeiro intervém em domínio essencialmente privado. Os Estados Unidos da América, abandonando a posição dogmática que se refletia na doutrina consagrada por sua Corte Suprema em Joner Exchange v. Mufadon, 1812, fizeram prevalecer, já no início da década de 1950, em típica declaração unilateral de caráter diplomático, e com fundamento nas premissas expostas na Tate Letter, a conclusão de que tal imunidade, em certos tipos de caso, não deverá continuar sendo concedida. O Congresso americano, em tempos mais recentes, institucionalizou essa orientação que consagra a tese da imunidade relativa de jurisdição, fazendo-a prevalecer, no que concerne a questões de índole meramente privada, no Foreign Sovereign Immunity Sect, 1976, RTJ 161, 643, 644, Réu, Celso de Melo. Uma das razões decisivas dessa nova visão jurisprudencial da matéria deveu-se ao fato de que o tema da imunidade de jurisdição dos Estados soberanos, que, antes, como já enfatizado, radicava-se no plano dos costumes internacionais, passou a encontrar fundamento jurídico em convenções internacionais, a Convenção Europeia sobre a Imunidade dos Estados de 1972, ou, até mesmo, consoante informa Luiz Carlos Torzenecher, RDA 174 18 a 43, na própria legislação interna de diversos Estados, como os Estados Unidos da América, Foreign Sovereign Immunity Act de 1976,
1976, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Stanton Immunity Act de 1978, a Austrália, Foreign States Immunity Act de 1985, Singapura, Stanton Immunity Act de 1979, a República da África do Sul, Foreign States Immunity Act de 1981, o Paquistão, Stanton Immunity Act de 1981, o Canadá, Stanton Immunity Act de 1982, e a República Argentina, LY 24, 488-95, art. 2, exemplificativamente, o novo quadro normativo que se delineou no plano do direito internacional, e também no âmbito do direito comparado, permitiu, ante a realidade do sistema de direito positivo dele emergente, que se construísse, inclusive no âmbito da jurisprudência dos tribunais, e em função de situações específicas, a teoria da imunidade jurisdicional meramente relativa dos Estados soberanos. É por essa razão, já vigente o novo ordenamento constitucional brasileiro, que tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, RTJ 133, 159 e RTJ 161, 643, 644 RTJ 184, 740, 741, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, RSTJ 839 e RSTJ 953 RSTJ 1345, consolidaram-se no sentido de reconhecer que, modernamente, não mais deve prevalecer, de modo incondicional, no que concerne a determinadas e específicas controvérsias, tais como aquelas de direito privado, o princípio da imunidade jurisdicional absoluta, circunstância esta que, em tais situações, legitima a plena submissão de qualquer Estado estrangeiro à jurisdição doméstica do Poder Judiciário Nacional, imunidade de jurisdição, reclamação trabalhista, litígio entre Estado estrangeiro e empregado brasileiro, evolução do tema na doutrina, na legislação comparada e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da imunidade jurisdicional absoluta à imunidade jurisdicional meramente relativa, recurso extraordinário não conhecido. Os Estados estrangeiros não dispõem de imunidade de jurisdição perante o Poder Judiciário brasileiro, nas causas de natureza trabalhista, pois essa prerrogativa de direito internacional público tem caráter meramente relativo. O Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista. Doutrina, precedentes do STF, RTJ 133, 159 e RTJ 161, 643, 644. Ponto. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 23 privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para conestar o enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. O privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento instaurados contra Estados estrangeiros. A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois, ainda que guardem estreitas relações entre si, traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações internacionais. A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização prática do título judicial condenatório, em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar, só por si, a instauração, perante tribunais brasileiros, de processos de conhecimento contra Estados estrangeiros, notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista. Doutrina, precedentes, RTJ 184, 740, 741, réu, Celso de Mello, impõe-se destacar, por isso mesmo, na linha dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, RTJ 133, 159 e RTJ 161, 643, 644 RTJ 184, 740, 741, que deixará de prevalecer, excepcionalmente, a prerrogativa institucional da imunidade de jurisdição, imunidade à jurisdição cognitiva, sempre que o representante do Estado estrangeiro, por atuar em matéria de ordem estritamente privada, matéria laboral, intervier em domínio estranho àquele em que usualmente se praticam, no plano das relações diplomáticas e consulares, atos juri impedi, esse entendimento encontra fundamento, como já referido, em precedentes que o Supremo Tribunal Federal firmou já sob a égide da vigente Constituição, RTJ 133, 159, réu, Cid Sanches, RTJ 161, 643, 644, réu, Celso de Mello, RTJ 184, 740, 741, réu, Celso de Mello, apoiando-se, ainda, em autorizado magistério doutrinário, Pontes de Miranda, comentários ao Código de Processo Civil, tomo e diagonal 263 a 265, 2 AD, 1979, Forense, Clóvis Ramalhete, Estado estrangeiro perante a Justiça Nacional, em Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, no 4, 315, 330, setembro-dezembro de 1970, Amilcar de Castro, Direito Internacional Privado, P465, 467, IPN 295, 6 AD, 2008, Forense, Clóvis Bevilacqua, Direito Público Internacional, tomo e diagonal 79, 2 AD, Freitas Bastos, Oscar Tenório, Direito Internacional Privado, vol e diagonal 351, 11 AD, Freitas Bastos, Hildebrando Axoli, Tratado de Direito Internacional Público, vol e diagonal 286, IPN 330, 3 AD, 2009, Quartier Latim, Pedro Lessa, do Poder Judiciário, P212, 1915, Livraria Francisco Alves, Guido Fernando Silva Soares, das Imunidades de Jurisdição e de Execução, P152, 161, 1984, Forense, Luiz Carlos Turzeneger, Imunidades de Jurisdição e de Execução dos Estados, Proteção a Bens de Bancos Centrais, em RDA 174, 18, Osiris Rocha, Reclamações Trabalhistas contra Embaixadas, uma competência inegável e uma distinção imprescindível, em LTR, vol 37, 602, José Francisco RSEK, Direito Internacional Público, P175, 178, IPN 97, 14 AD, 2013, Saraiva, Gerson de BRTT Melo Boson, Constitucionalização do Direito Internacional, P248, 249, 1996, Delri, Valério de Oliveira Mazzoli, Curso de Direito Internacional Público, P551, 554, IPN 9, 5 ED, 2011, RT, VG. Ocorre, porém, que o Supremo Tribunal Federal, tratando-se da questão pertinente à imunidade de execução, matéria que não se confunde com o tema concernente à imunidade de jurisdição, continua, quanto a ela, imunidade de execução, a entender, lá como prerrogativa institucional de caráter mais abrangente, Celso de Albuquerque Melo, Curso de Direito Internacional Público, vol e diagonal 1344, IPN 513, 14 AD, 2002, renovar, VG, ressalvada. No entanto, a hipótese excepcional de renúncia, por parte do Estado estrangeiro, a prerrogativa da intangibilidade dos seus próprios bens, tal como decidiu o plenário desta Suprema Corte no julgamento da ACU 543 AGRSP, réu, Sepúlveda pertence, valendo
valendo reproduzir, por bastante expressiva, a ementa da decisão proferida em referido processo, imunidade de jurisdição, execução fiscal movida pela União contra a República da Coreia, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória, orientação mantida por maioria de votos. Precedentes, ACO 524 AGR, Veloso, DJ 9 de maio de 2003, ACO 522 AGR 634 AGR, Ilmar Galvão, DJ 23 de outubro de 1998 e 31 de outubro de 2002, ACO 527 AGR, Jobim, DJ 10 de dezembro de 1999, ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17 de março de 2003, grifei, tenho para mim, no entanto, que, além da hipótese de renúncia por parte do Estado estrangeiro à imunidade de execução, também se legitimará o prosseguimento do processo de execução, com a consequente prática de atos de constrição patrimonial, se quando os bens atingidos pela penhora, PES, não guardarem vinculação específica com a atividade diplomática ou consular desempenhada, em território brasileiro, por representantes de Estados estrangeiros. Assinalo que fiquei vencido, na honrosa companhia dos eminentes ministros em ASBRTTO, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Cesar Peluso, no julgamento da ACO 543 AGRSP, no qual se reconheceu assistir ao Estado estrangeiro, de modo absoluto, imunidade à jurisdição executiva, imunidade de execução. Deixei consignado, então, em meu voto vencido, que a imunidade de execução, à semelhança do que sucede com a imunidade de jurisdição, também não constitui prerrogativa institucional absoluta que os Estados estrangeiros possam opor, quando instaurado, contra eles, perante o Poder Judiciário brasileiro, processo de execução. Ao assim decidir, salientei que se revelaria possível fazer incidir a constrição judicial sobre bens de Estado estrangeiro, localizados em território nacional, desde que o credor exequente demonstrasse que tais bens não se achavam afetados a uma específica destinação diplomática ou consular, tal como corretamente decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. Recurso ordinário em mandado de segurança, Estado estrangeiro, Consulado Geral da Índia, imunidade relativa de jurisdição e execução, impossibilidade de recair penhora sobre bens afeitos à representação diplomática, concessão da segurança, nos termos da jurisprudência do excelso STF e desta Corte, é relativa à imunidade de jurisdição e execução do Estado estrangeiro, não sendo passíveis de constrição judicial, contudo, os bens afetados à representação diplomática. Assim, deve ser parcialmente concedida a segurança, a fim de se determinar que não recaia penhora sobre bens atrelados, estritamente, à representação diplomática ou consular do impetrante. Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e parcialmente provido, RO 1.258.504, 2008, 5, 02, 0000. Réu, Minha Alberto Bresciani, grifei. Cabe referir, neste ponto, a propósito da questão específica da imunidade de execução, o autorizado magistério de José Francisco RSEK, Direito Internacional Público, P216, item NC, 14 AED, 2013, Saraiva, a execução forçada da eventual sentença condenatória, entretanto, só é possível na medida em que o Estado estrangeiro tenha, no âmbito espacial de nossa jurisdição, bens estranhos à sua própria representação diplomática ou consular, visto que estes se encontram protegidos contra a penhora ou medida congênere pela inviolabilidade que lhes asseguram as convenções de Viena de 1961 e 1963. Estas seguramente não derrogadas por qualquer norma ulterior, grifei, são, também, desse eminente internacionalista e antigo juiz da Corte Internacional de Justiça, AIA, e do Supremo Tribunal Federal, a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição local, o problema da execução na Justiça do Trabalho, e ciclo de estudos de direito do Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 24 Trabalho, P239 242, 241 242, IBCB, 1995, as seguintes ponderações, que vale rememorar ante a extrema pertinência que assumem no contexto desta causa. Uma palavra final sobre o tema da execução, onde esbarramos com problema de grande seriedade. Antes que o Brasil alterasse sua visão da matéria, outros países já o haviam feito, e, em alguns desses, como Itália, Alemanha e Estados Unidos da América, um dos estados estrangeiros processados no foro comum, trabalhista ou civil, havia sido justamente o Brasil, e foram casos em que, por casualidade, por mero jogo de circunstâncias, a execução pôde consumar-se. É certíssimo que ela não pode realizar-se sobre bens diplomáticos ou consulares. Nesse particular tem havido ainda no foro brasileiro algum equívoco. O processo de conhecimento, sim, tem cabimento, pode chegar a termo. No domínio da análise prática das coisas, é sabido que o Estado estrangeiro propende a executar, sem criar problemas, a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento. Quando isso, entretanto, não acontece, o que é fato raro, a execução não pode materializar-se, forçadamente, sobre bens diplomáticos ou consulares. Aí estaríamos agredindo, de modo frontal, norma escrita, norma convencional que nos obriga, e lançando o país em ilícito internacional. Todavia, a execução pode materializar-se quando se consegue alcançar, dentro do domínio espacial da nossa soberania, incluído o mar territorial, o bem do Estado estrangeiro não coberto pela afetação diplomática ou consular. Assim aconteceu quando o Brasil foi o réu. Lá fora, eram bens do Instituto Brasileiro do Café, eram bens do Lloyd brasileiro, bens do Estado, portanto, porém não afeitos ao serviço diplomático ou consular. Serviam, assim, de objeto à execução, eram penhorados e garantiam a execução eficaz. Grifei. As considerações que venho de expor levam-me a reconhecer que a imunidade de execução, à semelhança do que sucede com a imunidade de jurisdição, não ostenta caráter absoluto, de tal modo que, comprovado, pelo credor, que os bens pertencentes ao Estado estrangeiro não guardam vinculação com as atividades diplomáticas ou consulares, legitimar-se-á, então, nessa particular situação, a instauração, contra essa soberania estrangeira, do concernente processo de execução. Entendo necessário fazer, ainda, neste ponto, uma ponderação, que considero relevante, consistente na distinção entre atos imputados a agentes diplomáticos ou consulares, a que se aplicam as disposições das convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares, de um lado, e aqueles atribuídos aos próprios Estados estrangeiros, de outro, consoante adverte, a esse propósito, o eminente professor Guido Fernando Silva Soares, curso de Direito Internacional Público, Vol. 1, 276, 2004, Atlas, no assunto, é mister distinguir as imunidades de jurisdição, incidentes relacionados ao conhecimento e julgamento das causas, das imunidades de execução, incidentes relacionados a medidas constritivas, definitivas ou provisórias, contra os bens ou direitos, tendo em vista o cumprimento preliminar ou definitivo das decisões dos órgãos do Poder Judiciário. No caso das imunidades de jurisdição das pessoas a serviço do Estado, as regras internacionais são as que anteriormente expusemos e que não se confundem com as imunidades do próprio Estado estrangeiro, frente aos poderes judiciários nacionais de outro Estado, aspecto que será analisado a seguir. Quanto às hipóteses das imunidades de execução, a questão desloca-se para o exame não das pessoas, mas da natureza dos bens, eventualmente penhoráveis ou não, e que, na verdade, ou são de propriedade do Estado estrangeiro, ou se encontram afetados a um serviço público de outro Estado, por pertencerem ou estarem na posse de pessoas a seu serviço. Poderia parecer contraditório que, aos Estados, fossem concedidas menos imunidades que a seus representantes em outros Estados. Contudo, é o que passa, tendo em vista que as imunidades concedidas aos representantes são tradicionais,
muito bem definidas pelos usos e costumes e pelas normas multilaterais escritas, conforme já expusemos, e que aquelas eventualmente concedidas aos Estados são fenômenos modernos, em que o consenso dos Estados ainda é muito fundo. O que deve ser evitado, nesse campo, é o erro de transpor em si regras das citadas Convenções de Viena de 1961, sobre relações diplomáticas, e de 1963, sobre relações consulares, para situações em que o próprio Estado diretamente se encontra envolvido com particulares, diante de tribunais de outros Estados. Grifei. É importante assinalar, a esse respeito, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a apelação civil no 9.696/SP, Rel. Sidney Sanches, RTJ 133, 159, 170, também fez essa distinção, como se depreende do voto então proferido pelo eminente ministro Francisco R.S.E.K., RTJ 133, 164, 168. Esta casa vinha sistematicamente proclamando que duas linhas de imunidade de jurisdição, fluentes do direito internacional público contemporâneo, alcançam, grosso modo, a representação dos Estados estrangeiros no território da República. Numa primeira vertente temos as imunidades pessoais resultantes das duas Convenções de Viena, de 1961 e 1963, ambas promulgadas no Brasil, relacionada a primeira com o serviço diplomático, e a segunda com o serviço consular. Quando se cuide, pois, de processo penal ou civil onde o pretendido réu seja membro do corpo diplomático estrangeiro aqui acreditado, ou ainda, em determinadas hipóteses, do serviço consular estrangeiro, opera em sua plenitude o direito internacional escrito, tratados que, em certo momento, se negociaram lá fora, e que entraram em vigor para o Brasil, sendo aqui promulgados. Ficou claro, não obstante, que nenhum dos dois textos de Viena diz da imunidade daquele que, na prática corrente, é o réu preferencial, ou seja, o próprio Estado estrangeiro. Com efeito, o que nos evidencia a observação da vida judiciária é que raras vezes alguém tenta no Brasil um processo contra a pessoa de um diplomata ou cônsul estrangeiro. O que mais vemos são demandas dirigidas contra a pessoa jurídica de direito público externo, contra o Estado estrangeiro. Essas demandas, quando não têm índole trabalhista, o que ocorre em mais de 2/3 dos casos, têm índole indenizatória e concernem a responsabilidade civil. Quanto a esta imunidade, a do Estado estrangeiro, não mais a dos seus representantes cobertos pelas Convenções de Viena, o que dizia esta casa outrora, e se tornou cristalino no começo da década de 70. Essa imunidade não está prevista nos textos de Viena, não está prevista em nenhuma forma escrita de direito internacional público. Ela resulta, entretanto, de uma antiga e sólida regra costumeira do direito das gentes, grifei. Mesmo, porém, que não se fizesse essa distinção, que se revela necessária, contudo, ainda assim caberia uma observação referente aos denominados privilégios diplomáticos e consulares. Sabemos que as Convenções de Viena sobre relações diplomáticas, 1961, artigos 23, 34 e 36, e sobre relações consulares, 1963, artigos 32, 49, 50, 60, 62 e 66, instituíram, em favor das missões diplomáticas e das repartições consulares, prerrogativas e privilégios vários, dentre os quais, a garantia de intributabilidade, cuja incidência, no entanto, depende da observância da cláusula de reciprocidade, do UTIDES, a significar, portanto, que as autoridades brasileiras deverão dispensar, em nosso país, aquelas representações e repartições estrangeiras, o mesmo tratamento que o Estado a que se acham vinculadas dispensar, em seu próprio território, as missões diplomáticas e as repartições consulares nele mantidas pelo Brasil. Caberia, portanto, à União Federal, presente o contexto subjacente a este processo de execução, demonstrar, ao Supremo Tribunal Federal, que o ora executado não proporciona, em seu próprio território, ao Brasil, o exercício dessa mesma garantia de intributabilidade, em ordem a tornar possível, desde que configurado eventual tratamento discriminatório, a aplicação, na espécie, da cláusula de reciprocidade. É por esse motivo que entendo, com toda a vênia, sem desconhecer a extrema delicadeza de que se reveste a questão pertinente à intangibilidade dos bens titularizados por soberanias estrangeiras, Guido Fernando Silva Soares, das imunidades de jurisdição e de execução, 1984, forense, VG, que se deveria permitir, ao credor exequente, à União Federal, no caso, em situações como a que ora se examina, a possibilidade de comprovar que existem, em território brasileiro, bens passíveis de constrição judicial, pertencentes ao Estado informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 25 estrangeiro que figura como devedor executado, desde que tais bens não se mostrem impregnados de destinação diplomática ou consular, requisito de expropriabilidade, de modo a ensejar-se o regular prosseguimento, perante órgão competente do Poder Judiciário Nacional, o Supremo Tribunal Federal, na espécie, do processo de execução instaurado contra determinada soberania estrangeira. Devo reconhecer, no entanto, como precedentemente salientado, que esta Suprema Corte, em outros julgamentos, ACO 524 AGRSP, Rel. Min Carlos Veloso, ACO 634 AGRSP, Rel. Min Mar Galvão, VG, vem adotando posição diversa, mais restritiva, daquela que tenho perfilhado. Ação civil originária 2. Execução fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ACO 645 AGRSP, Rel. Min Gilmar Mendes, grifei, constitucional. Imunidade de jurisdição. Execução fiscal promovida pela União contra Estado estrangeiro. Convenções de Viena de 1961 a 1963. 1. Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro. Observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. ACO 522 AGRSP e ACO 634 AGRSP, Rel. Min Mar Galvão, plenário. 16 de setembro de 1998 e 25 de setembro de 2002. DJ de 23 de outubro de 1998 e 31 de outubro de 2002. ACO 527 AGRSP, Rel. Min Nelson Jobim, plenário. 30 de setembro de 1998. DJ de 10 de dezembro de 1999. ACO 524 AGRSP, Rel. Min Carlos Veloso, plenário. DJ de 9 de maio de 2003. 3. Agravo não provido. ACO 633 AGRSP, Rel. Min Elida Grace, grifei. Observo que essa diretriz jurisprudencial vem orientando as decisões proferidas, no âmbito desta Corte, a propósito de idêntica questão. ACO 623/SP, Rel. Min Moreira Alves. ACO 672/SP, Rel. Min Nelson Jobim. ACO 673/SP, Rel. Min Marco Aurélio. ACO 691/SP, Rel. Min Sepúlveda Pertence. ACO 800/SP, Rel. Min Gilmar Mendes. ACO 1446/RJ, Rel. Min Elida Grace. ACO 1450/RJ, Rel. Min Eros Grau, VG. Vale destacar, por relevante, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, mesmo com nova composição, tem adotado idêntica compreensão em torno da matéria, reconhecendo, por isso mesmo, a impossibilidade jurídica de se promover execução judicial contra representações diplomáticas ou consulares de Estados estrangeiros. AI 597.817/RJ, Rel. Min Dias Toffoli. AI 743.826/RJ, Rel. Min Rosa Weber. ARI 678.785
/SP, réu, Mendes Toffoli, VG, em consequência da orientação que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal, e embora reafirmando respeitosa divergência, devo ajustar a minha compreensão da matéria ao princípio da colegialidade, considerados os inúmeros precedentes que a prática jurisprudencial desta Corte já estabeleceu no tema. Sendo assim, pelas razões expostas, considerando, ainda, a orientação jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte, notadamente os julgamentos plenários da ACU 633, a GRSP e da ACU 645, a GRSP com ressalva da posição pessoal que externei em decisão proferida na ACU 709/SP, de que sou o relator, julgo extinto este processo de execução, sem resolução de mérito, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2014. Ministro Celso de Mello, relator, Inovações Legislativas, 23 a 31 de março. C cedilha maiúsculo de 2015, decisão publicada no DJE de 6 de março de 2014. Licença gestante, adotante, maternidade, gravidez, Forças Armadas, Lei no 13.109, de 25 de março de 2015, dispõe sobre a licença gestante e adotante, as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas e a licença paternidade, no âmbito das Forças Armadas, publicada no DOU, N58, seção 1, tema 2, em 26 de março de 2015. Obrigatoriedade, empresário, informação, tributo, venda, regularidade, veículo, Lei no 13.111, de 25 de março de 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo, publicada no DOU, N58, seção 1, P2, em 26 de março de 2015. Partido político, fusão, alteração Lei no 13.107, de 24 de março de 2015 e altera as leis no 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre fusão de partidos políticos, publicada no DOU, N57, seção 1, P1, em 25 de março de 2015. Secretaria de Documentação, SDO, Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, cjcd@stf.jus.br. Informativo 779 STF, 8 de abril de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante, 26.